Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Papo de Jornalista, esse evento semanal que a Associação Catarinense de Imprensa realiza aqui no Instagram, no perfil @ImprensaSC, trazendo pessoas interessantes, profissionais interessantes para trocarem as suas experiências, para trocarem suas ideias, né, sobre assuntos que são interessantes para o nosso mercado hoje. O nosso convidado é o Alexandre Gonçalves e o papo interessa a todo mundo que tem produzido conteúdo digital. Seja conteúdo para a gente. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas tem um chiacinho aí. Talvez seja do teu fone. Alô? Melhorou. Até mexi no meu aqui. Deixa eu Vamos só sem aumentar fone. o Eu também estou volume. sem fone porque está carregando a bateria aqui. Eu estava contando para quem já entrou aqui que o Papo de Jornalista acontece toda semana, às 19h30, com o objetivo de valorizar os profissionais da nossa área e também trazer conversas interessantes, né? Papos que realmente vão contribuir para o nosso crescimento profissional, de todas as pessoas que trabalham com comunicação. Fazendo uma breve introdução, antes de apresentar formalmente o nosso convidado, apresentar a Associação Catarinense de Imprensa, que é uma entidade com sede em Florianópolis, mas que tem atuação em todo o estado de Santa Catarina e tem o propósito de congregar os profissionais da área, de promover ações, eventos, proporcionar conhecimento, novas ideias, inovação, enfim, é uma entidade importante para os profissionais de imprensa aqui do estado de Santa Catarina. Eu entrei e não me apresentei, né? Eu sou a Andressa Fabres, sou diretora regional da Associação Catarinense de Imprensa, aqui em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Toda semana o Papo de Jornalista tem a mediação de um dos diretores, né, da ACI, da Casa do Jornalista. E um convidado, ou mais de um convidado especial. Hoje a gente convidou o Alexandre Gonçalves, que é jornalista, produtor, editor de conteúdo, gestor de projetos e de conteúdos, enfim. Ele está há muito tempo, eu vou deixar ele se apresentar melhor, porque ele está há muito tempo se dedicando ao jornalismo digital. Ó, ele já trouxe aqui vovô. Ah, Ao, importante. Ele foi ao contrário, promovido a mas é para ler. vovô no último ano. É uma promoção bem importante, né, Alexandre? E o Alexandre tem uma experiência muito grande na área de conteúdo e jornalismo digital, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Porque a gente vai falar sobre SEO no jornalismo. Aquela técnica, aquela ferramenta. Depois ele vai explicar direitinho, não vou nem me arriscar a falar a palavra em inglês aqui, porque eu sei que eu vou me enrolar. Enfim, mas é basicamente como que a gente pode melhorar o alcance do nosso conteúdo digital. E aí, Alexandre, hoje eu estava aqui estudando, né, dando uma olhadinha e fica a grande questão, né? Como melhorar o alcance do conteúdo digital sem perder a qualidade, sem fazer aquelas chamadas clickbaits que não levam para nada, né? Que não levam para conteúdo nenhum. Como que a gente pode ganhar alcance nos buscadores e, ao mesmo tempo, entregar para os nossos leitores e para quem consome, né, um jornalismo de qualidade? Esse é o nosso grande desafio. O Alexandre é nosso convidado especial do Papo de Jornalista hoje, justamente para nos ajudar nesta árdua tarefa. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andressa. Obrigado à CI pelo convite. Eu vou falar bastante, porque esse assunto é uma cachaça para mim, porque é o meu dia a dia, já desde muito tempo que eu pratico isso, né? Eu trabalho com internet desde 2004, basicamente, só com internet. Tenho uma experiência anterior de revista, desde 94 a 2004, eu trabalhei com revista e migrei para a internet. E o envolvimento foi me levando a testar muita coisa, a aprender muita coisa por conta própria, a fazer curso, a fazer uma série de experimentos, e eu sempre usei meus blogs para isso. Meu blog anterior, o Coluna Extra, tem muito teste de SEO. O meu blog atual, o Primeiro Digital, tem bastante.
E antes de eu entrar efetivamente no assunto, é importante destacar que SEO não é uma falcatrua, não é uma maneira de ludibriar ninguém. E quando tu fala em qualidade, a minha visão do SEO é o seguinte, é um adendo à qualidade no jornalismo, seja, na verdade, no trabalho do jornalista, aplicado ao jornalismo, à assessoria de imprensa ou ao inbound marketing, como a gente vê muito hoje, como um campo que está aberto e até acaba recebendo muita gente que saiu das redações, etc. Então, o que eu vejo no SEO é quase como um tempero, né? Um adicional, uma habilidade a mais que tu adiciona ao trabalho jornalístico que tu aprendeu a fazer na faculdade. Não desfaz o que tu aprendeu, tu acrescenta uma habilidade nova para o teu conteúdo. E quando a gente fala de usar o SEO e escrever para o Google para aumentar o alcance, é fazer aquilo que às vezes a gente meio que se esquece, que é usar as plataformas digitais que existem para fazerem elas trabalharem para a gente, não a gente ficar trabalhando, produzindo conteúdo para ela. Então, quando eu penso em SEO, para mim, já é o meu dia a dia, SEO para mim é pensar estrategicamente esse conteúdo. Eu escrevo um conteúdo já pensando na organização dele, que é usar a palavra-chave do assunto que eu estou abordando, na organização desse conteúdo, usando tag, categorias, né? O pessoal que trabalhou comigo em redação sabe que eu sou bem xarope com essas coisas, porque tu tem que gerar uma série de questões ali da organização para facilitar um monte de coisa. A vida do leitor e a vida de quem está ali na redação e tem o propósito de fazer uma conta simples, que é gerar audiência para gerar faturamento. Então, quando tu pensa essa organização, tu acaba inserindo a ideia do SEO junto. Então, quando tu faz uma categoria, uma tag, tu vai usar ela internamente, vai citar várias vezes aquela tag, vai linkar, etc. Mas tu está pensando no SEO, porque tu tá te linkando, tu está te dando, mostrando para o Google que tu tem conteúdo sobre aquele assunto e ele vai entender aquilo como relevante. E, finalmente, além da produção da organização, eu penso o SEO para distribuição, que às vezes a gente acaba esquecendo, porque é, a discussão sobre a página inicial de um site, por exemplo, de um portal, até hoje rende discussão. Assim, eu já vi estudos de gente que trabalha há muito tempo na internet, especialistas, professores, etc., que defendem o básico. Assim, a página inicial, a gente acaba perdendo muito tempo, às vezes, pensando nessa página inicial na hora de fazer um site, só que, no fim das contas, as pessoas não entram ali, elas entram por um link que elas acham na rede social e no Google. Né? Uhum. Então, quando tu pensa o SEO, tu vai pensar em distribuir esse conteúdo usando o Google. Então, tu vai Então, a escrever o gente, teu... a gente Pode fala falar. muito assim, como escrever para o Google, né? Mas Uhum. SEO não é só escrever, né? Ele tem uma parte também de publicar dentro de critérios que ajudem o Google a exibir o teu conteúdo, né? Sim, sim. Mas vamos primeiro pela primeira parte. Estou escrevendo um texto, o que eu devo prestar mais atenção quando eu vou escrever um texto para que o Google considere esse material e faça uma distribuição melhor desse conteúdo? Tá. SEO é tu otimizar o texto, otimizar dentro dessas palavras bonitas que o pessoal gosta de usar, mas é basicamente tu usar uma técnica de edição de conteúdo onde tu vai, que tem como grande vantagem tu ter um rumo para tu produzir esse conteúdo. É porque ele é baseado em palavra-chave, em público-alvo que tu vai trabalhar, num contexto que tu quer dar, na localização. Né? Então, tu vai responder perguntas usando a técnica de SEO. Né? Então, a partir disso, tu vai construir um texto onde ele vai ter umas características que o Google vai rastrear e vai indicar se tu tem um conteúdo de qualidade para aquela busca. Né? Então, basicamente, assim, sempre se discute muito porque o Google muda o algoritmo, não tem É nem ponto eu dinâmico? ficar monitorando porque é muito dinâmico. Dizem, né, que tem atualização várias vezes ao dia, etc. Então, tu faz o básico, que é o que eu tento seguir, que é trabalhar com... E aí, assim,
A gente depende de onde vai estar aplicando isso. Que tu vai usar pode usar no jornalismo, pode usar na assessoria, pode usar no inbound. Né? Mas basicamente tu vai levar em conta o que tu quer alcançar com o teu texto. Então tu pode usar uma estrutura básica de ter a palavra-chave no título, na URL, né? No começo do texto sempre, repetir a palavra-chave algumas vezes ao longo do texto, usar a palavra-chave no intertítulo, no subtítulo, não esquecer de, se usar foto, por exemplo, a imagem é um item importante na edição. Se for o caso, bota a palavra-chave como nome do arquivo, usa o atributo alt, né, que é o texto alternativo, né, que você pode botar lá a palavra-chave também. Então, você vai construindo, vai preenchendo um checklist que vai acabar tornando aquele texto relevante para o Google, porque tu vai entregar para o Google aquilo que ele está buscando. Então, por exemplo, o Google, quando entra numa página, no conteúdo, ele começa a rastrear o teu site lá por cima, lá no topo do navegador, naquele título da página. Então, por ali, ele já vai ter que ter uma palavra-chave. Né? Uhum. Depois ele vai na URL, que é o endereço do link. Né? A palavra-chave tem que estar naquele link. E no começo, também ter essa palavra-chave para ele já entender que tu está falando daquele assunto. Em alguns casos, a gente, como no processo do inbound, por exemplo, que a gente usa muito o WordPress, e existe plugins que a gente usa para o plugin avalia o teu texto, tua edição, Uhum. e vai indicando, vai te indicando o teu título não está ok, o teu título está muito longo, teu título está com a palavra-chave errada, a descrição que tu vai fazer ali não está ok, está faltando palavra-chave no teu texto. Então, hoje em dia, é muito fácil tu editar, né, fazendo essa construção, sem exagerar, porque não adianta tu querer emplacar botando 200 vezes a palavra-chave, porque isso também não vai contar. E é importante também Ô, lembrar Alexandre, que não é todo o texto. Pode falar. não, a Débora Almada, nossa presidente aqui da Associação Catarinense de Imprensa, está perguntando qual é a importância do título na estratégia de distribuição de conteúdo. O título é o ponto principal ou ele é só o início desse O processo? título é parte do formato, é parte do processo, né? Uhum. Até a gente conversou antes, até brinquei, né? Porque a gente perde um pouquinho do pudor de fazer título, fazendo muito título que tem 2 pontos, né? Aham. Contrariando até o que eu aprendi com o nosso mestre Ricardo Barreto na faculdade, que costumava dizer que título com 2 pontos é título de preguiçoso. E, infelizmente, a realidade de hoje é a seguinte: no Google, se tu coloca a palavra-chave no começo, tu ganha 10 com estrelinha. Ele não vai dizer que tu é preguiçoso, ele vai dizer que tu está entregando já uma coisa, como eu falei, ele vai olhar lá em cima o teu título de página e já vai fazer já vai ver que tu está falando aquela palavra-chave. O E o Piara está plugin, dizendo, o e, Piara e tá o dizendo plugin Barreto geralmente... chora. Ah, sim. Mas eu fiz bastante título bonitinho para ele, 3 de 18, 2 de 20, então eu tenho crédito. Fechei muito É, zero sozinho com ele. Né? e Então, falando título... em faculdade, Alexandre, é, aquele lead básico que a gente aprende a fazer logo na primeira fase, né? Talvez até na primeira aula do curso de jornalismo, o que, quando, onde, como, por quê, ele também é uma estrutura fechadinha com o SEO, ela é adequada para o SEO, ou a gente precisa modificar um pouquinho também? Tu só vai acrescentar esse molho de usar a palavra-chave um Uhum. pouco mais vezes no título. Um lead tem uns truques que a gente acaba testando, faz formato, etc. Mas tu percebe que o Google gosta quando o teu texto começa falando que usa lá, sei lá, tu faz uma introdução e termina dizendo que esse é o conceito de tal coisa. Tu não deixa de ter uma Uhum. ideia de tu vai dizer o quê, tal. Então, quando tu já entrega alguma coisa
no começo do texto, tu tem chance de emplacar. Porque o Google já tá naquele nível ali de ver, rastrear o teu texto e chegar onde tu quer dizer aquele assunto. Então, se tu faz um texto que o título está dizendo saiba o que é tal coisa, e tu não dizer uma coisa parecida no começo, e talvez ele não te ranqueie como Uhum. deveria, entendeu? Que na É, e, verdade tu não tá entregando já o que tu vai falar para seguir. E ao mesmo tempo, aí já no caso do inbound, né, que é um texto também da onde veio muito essa coisa do SEO, que leva a gente a aprender. O que acontece? A gente não pode entregar tudo de começo, porque o uhum. objetivo de um texto de inbound é levar o cara até lá embaixo, né? Então é um texto mais argumentativo que tu tem que fazer o cara chegar lá e apertar um botão de faço download grátis para a gente capturar o lead e fazer essa venda do peixe, né? A Débora está aqui falando geração BuzzFeed, e eu justamente ia perguntar sobre a estrutura do texto em tópicos. Isso é importante porque a gente vê bastante, 10 cidades que não sei o quê. A gente vê muita lista, muito tópico. Enfim, isso é importante para o Google ou só uma geração BuzzFeed mesmo, assim, uma estrutura de O texto que se título, criou e se popularizou? o formato, não necessariamente o título, quando tu coloca lá 5 coisas, o Google gosta, não é isso. Mas se tu fizer uma lista dentro do texto, tu vai ganhar ponto com o Google. Tu Uhum. vai ver muito resultado, por exemplo, que o Google tem na primeira página, ele tem uma área chamada posição zero, que é aquela posição de destaque no alto, né? Que não, é quem conseguiu entregar melhor o texto na avaliação do Google. E tem muitos casos ali que o recorte que o Google pega é justamente a lista, a numerada, sabe? Um, dois, Uhum. três, quatro. Então, quando tu faz um texto, se tu colocar uma lista e botar como lista de fato lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 coisas, isso vai contar muito para o Google. O título, normalmente a gente faz o título mais para chamar a atenção. Tem um dos plugins que depois até eu compartilho com o pessoal, mas tem um plugin que fica dizendo isso. Olha, ele avalia dizendo o seguinte: o teu texto não tem nenhuma lista. Sabia isso, Ele pede. né? Tem uma Então assim, pergunta a interessante aqui. estrutura pode Como que fazer. faz quando é um artigo assinado, né? Não sei quem é que está aqui respondendo por esse perfil do portal ArcSC, que nós não alteramos o texto do colaborador. Alguém fez um artigo, fez uma matéria, mandou e não está adequado. Tem algum recurso para isso? De repente, na estrutura de back-office, né? Por trás, na estratégia de distribuição, enfim, tem alguma uma forma de Depende, fazer com que isso ganhe relevância? por exemplo, se há um colaborador fixo, né? Como editor, eu meteria a mão, né? Eu faria uma edição básica, assim. O que acontece muito? Isso que a gente estava falando da estrutura. É importante que o teu texto tenha quebra de subtítulo, sabe? Assim como tem a, a ideia da lista, tem a ideia do subtítulo também. Então, se eu tenho um artigo gigante, eu vou tentar construir algumas coisas por ali. Eu não vou reescrever, não vou fazer um esquartejamento do texto do artigo, né? Mas eu vou, por exemplo, se o artigo me indica uma palavra-chave, eu posso tentar inserir ela de outras formas, né? Isso Uhum. tem que ser combinado, obviamente. Olha, nós podemos editar, posso pegar se é um colaborador fixo, a gente já tem um acordo ali. Ó, eu vou editar para melhorar o teu texto para a gente ganhar em relevância. Se é um artigo de convidado, de opinião, etc., só combina que, olha, a gente pode fazer algum tipo de ajuste editorial para uma questão de edição, etc. E tu insere, por exemplo, insere intertítulo. Se a pessoa faz uma lista no meio do texto, tu quebra essa lista. Eu já peguei um monte de texto assim que a pessoa enfileira um monte de item em uma frase, sabe? Uhum. Um monte de ponto e vírgula, em vez de tu fazer uma lista.
isso é bom não só pelo Google, mas pela própria leitura, né? Porque tu não vai embaralhar, né? Eu estou aqui com meus óculos velhos aqui, eu preciso facilidade, eu não posso me perder no meio do texto, né? Já estou lendo numa telinha, já estou lendo num troço cheio de luz aqui me incomodando. Aí a pessoa me entrega uma lista que fica um parágrafo de 20 linhas. Então, tem truques para tu fazer sem causar nenhum tipo de celeuma. É só tu ter uma combinação. Ó, nós vamos ajustar para ter um padrão do nosso texto. Quem fez a pergunta foi a Simone Bob, sim. Um abraço, Sim, Simone. Está respondida a pergunta? Então, isso entra, né, Alexandre, na questão da organização do material, né? Na organização do conteúdo, exatamente. né? Exatamente. E a distribuição lá, quando a gente vai publicar esse texto, tem como a gente ser melhor nisso? O que a gente tem que ficar? Por exemplo, colocar o título da foto, a palavra-chave no título da foto, né? Foi uma dica que desce aqui. Tem outras coisas que a gente pode fazer na hora que a gente vai publicar? Não, na hora da publicação, assim, é basicamente tu fazer um checklist daquilo que tu fez na produção e na organização, né? O que é importante observar? E isso é uma coisa que eu já peguei muito numa época que eu trabalhei junto com o pessoal do ND, que a gente estava construindo um projeto lá, que tinha o pessoal do jornal e o pessoal da internet, né? Duas plataformas. O texto de jornal não é o texto da internet, Uhum. né? Tem características diferentes, tem uma série de questões. Então, nunca é tu pegar o teu texto e colar, né? Tu tem que trabalhar o teu texto na plataforma que tu vai. Tu escreve no Word, no Google Docs, tu leva para a plataforma de publicação. E lá tu faz o ajuste fino, assim, porque na hora que tu escreve, tipo, eu estou muito acostumado já a fazer isso. Então, quando eu escrevo no Word, mesmo sem ter lá o plugin para me avisar, eu já vou fazer, já estou ciente de que eu tenho que botar a palavra-chave em alguns do Word pro WordPress, entendeu? E aí na hora que estou lá, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o ajuste final, eu vou limpar algumas coisas que podem vir, por exemplo, a gente chama de sujeira no código, que é o texto que vem um monte de coisinha do Google Docs, principalmente. Quando tu copia um texto do Google Docs e cola no WordPress, ele vem cheio de código interno dele. Tu tem que ir na função texto e limpar tudo isso, deixar ele limpinho. Também é uma questão de organização para o SEO, né? Então, quando tu chega para publicar, tu vai conferir o teu texto, tu vai passar o filtro do plugin, tu vai fazer a organização da categoria e vai brincar com as tags. O pessoal esquece muito da tag na hora de publicar, e é uma coisa que eu tenho feito bastante. Às vezes até o pessoal estranha, mas funciona, porque quem usa publicador, né, tem a questão, tem a função de categoria e a função de tag. A categoria geralmente tu organiza pela posição do conteúdo no teu site ou pelo assunto central, né? E a tag tu pode fazer uma variação, tu pode usar nome de pessoas, nome de cidade, fazer uma série de colocações. E eu tenho feito muito, principalmente nos trabalhos de inbound que eu faço, a tag é o campo onde eu vou cercar a palavra-chave que eu estou usando. Então, por Uhum. exemplo, eu tenho benefício fiscal, o nome do benefício, como obter o benefício, eu encho de perguntas, sabe? Eu faço perguntas. Tem uma tag que não é tag assim, é, faturamento. Não, eu faço uma pergunta. Como aumentar o faturamento usando o benefício fiscal? E por que eu faço isso? É não só uma organização do conteúdo, mas principalmente eu estou respondendo perguntas que aparecem no Google, Uhum. né? E as ferramentas para saber como são estruturadas as perguntas que as pessoas fazem no Google? Tem ferramenta para isso, né? Como que a gente Tem. pode descobrir as palavras-chave, as perguntas, enfim, falar assim, né, que a gente tem que escrever o texto para responder perguntas? O Google ele já te oferece
algumas coisas, quando tu faz uma busca, Uhum. dependendo do assunto, mas na maioria das vezes, logo abaixo da caixa de busca, dos primeiros resultados, ele já abre uma caixinha onde ele diz ali perguntas que são associadas àquela busca. E ali ele te direciona. Então, tu faz uma pergunta lá na busca e ele... não pergunta, tu usa uma palavra-chave na busca, ele já associa isso a perguntas que te levam para uma busca mais refinada. Só que tem ferramentas que são específicas para tu ver o volume de busca por uma palavra-chave e também as perguntas que são feitas. Eu vou dar uma atualizada depois e aí depois a gente vai dar um endereço para o pessoal acessar, que eu vou fornecer todos esses links, mas hoje é muito prático. Assim, tu tem ferramentas que te ajudam a fazer esse tipo de busca. Então, tu vai fazer lá uma busca de uma palavra-chave que o próprio site vai te dar todas as variações de perguntas que a gente tem, né, sobre aquilo. Eu lembrei até de um teste, um experimento que eu fiz aí em Criciúma, que eu usei as ferramentas e que a gente criou um conteúdo para o blog da Alfa e Da está lá Alfa, na né? primeira página até hoje. Né? Que Até a hoje, gente fez uma A Bruna busca Elias fez o conteúdo. sobre Alexandre, onde comer em tá dando uma Criciúma. travada, não sei se é no, Tu tá travando para mim. tá dando uma travadinha, não sei se é a minha ou se é a tua. Tu tá Enfim, assumindo às vezes. a, Mas a tá me Sara ouvindo? Capra, a Sara Capra, oi? Pode falar. Pode falar, tô ouvindo. A Sara Caprari está falando se devemos usar links externos. É importante. É importante usar os Importante. links internos, sabe? Usa link interno e usa link externo, principalmente quando o site que tu vai linkar é um site grande, por exemplo, né? É um exemplo que a gente estava conversando antes aí, o trabalho do SEO associado com o trabalho da assessoria. Então, se a assessoria emplaca um conteúdo Aham. no site, né? A assessoria emplacou um link na Folha de São Paulo. Tu vai pegar aquele link e jogar no site da empresa assessorada. Jogar para fora, não, é óbvio que tu não vai levar para um concorrente, mas se tu faz um conteúdo sobre negócio e tu tem um conteúdo do Sebrae, linka para o Sebrae. Se tem um Uhum. conteúdo sobre de uma entidade, uma pesquisa, por exemplo, eu faço isso com frequência. Assim, pesquisa, tu tá fazendo um conteúdo de curadoria para levar um pessoal para o teu site, a partir de uma pesquisa, tu linka a pesquisa, diz que a pessoa baixa a pesquisa. Isso é bom porque é parte do processo tu te linkar e linkar outros que são relevantes. E tudo Alexandre, ser linkado é melhor ainda, né? esse link, ele tem uma forma de colocar ele melhor, uma melhor forma de colocar ele, por exemplo, colocando dentro de uma palavra, aquela palavra, clicando na palavra, ou ao final do texto, coloca todos os links. Tem uma forma de organizar isso ou isso vai ser Link, indiferente? o link interno do teu site é importante que tu coloque sempre em palavra-chave. Nada impede, e isso é bom, que tu coloque sempre uma lista de links, posts relacionados, conteúdos relacionados, no final. Pode Uhum. colocar no meio, sabe? Leia também, abre uma janela ali e enche de link, porque é importante que as pessoas fiquem no teu site. As pessoas, a gente vê muita gente soltando foguete porque o site teve milhões de page views, só que esses milhões de page views pode ser alguém que entrou, ficou 1 minuto e foi embora. Isso para o Google é Uhum. horrível. A taxa de rejeição vai lá no pé, entendeu? Ou lá no espaço, ao contrário. Por quê? Porque a audiência do teu site, ela tem 3 pontos que tu tem que ver. Que é o alcance, que é o page view, que é importante, mas tem a fidelidade, que é fazer o cara voltar no teu site mais vezes,
e principalmente a profundidade, que é tu fazer a pessoa ficar o maior tempo possível dentro do teu site. Então, Uhum. como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo o texto e botando o link para conteúdo nosso em palavra-chave. Então, tu pega lá tu tá fazendo um texto que fala sobre rotina de trabalho na pandemia, né? Então, como é que tu já tratou desse assunto antes, então tu já tem um conteúdo disso. Então, tu vai encontrar a palavra-chave do outro post no teu texto novo e fazer um link nessa palavra-chave. Ou num trecho, pode ser uma frase e tal, mas tu vai fazer na palavra-chave ou numa frase para levar para o teu post. E no caso de link externo, geralmente eu coloco na fonte. Então, conforme pesquisa do Sebrae, aí eu boto o link da pesquisa na palavra Sebrae. Uhum. Sim. E se Alexandre, for o caso, lá embaixo eu também coloco mais algumas coisas. tem uma Diga. estrutura principalmente em reportagem, às vezes perfis, né? Ou enfim, umas coisas mais aprofundadas. É uma estrutura de texto que a gente abre o texto contando a historinha de alguém, né? Do personagem. Lá no segundo parágrafo é que a gente vai realmente falar o que é aquela pauta, efetivamente, o que a gente está tratando, né? Essa é uma estrutura ruim para buscador? Tem alguma forma de manter uma reportagem, né? Um formato de reportagem e que seja interessante para o Google? Assim, eu não acredito em estrutura ruim, assim, porque, na verdade, tudo isso que eu estou colocando tem a ver com a forma de produzir e organizar esse conteúdo, né? Nada impede que um conteúdo especial, como o pessoal do Tab, do UOL, por exemplo, produz, seja um bom conteúdo de SEO. Porque a edição que é feita, aí é aquela história, por que foi feito aquele material? Qual é a motivação, né? O SEO, ele tem uma parada muito legal no jornalismo, que é tu mudar a tua forma de fazer pauta, né? Uhum, Em vez de tu fazer uma pauta baseado no que tu acha que vai funcionar, né? Tu pode fazer uma pauta baseada de fato naquilo que o leitor está interessado ou ele está buscando. Porque tu tem como acessar, como eu falei, tem as ferramentas, o próprio Google pode te dar pistas disso. Então, antigamente, quando eu fazia pauta para a revista Empreendedor, que eu trabalhei lá há 15 anos, eu baseava muito em feeling, em release de uma empresa que anunciava tal coisa, a gente, quem sabe a gente faz tal coisa. Era, é baseado em fatos, mas muito puxando um gancho que na verdade é quase um achismo. uhum, E hoje vou fazer uma pauta sobre como eu faço, por exemplo, faço planejamento para clientes de inbound. É tudo fruto de pesquisa. Tu vai pesquisar para ver se aquela palavra-chave é relevante, se tem gente procurando, fazendo perguntas sobre aquilo. Então, se tu tem uma ideia de pauta já construída, se possível, com essa visão de interesse real do leitor, a hora que tu for fazer um conteúdo especial, tu vai trabalhar as ideias iguais, assim. Porque o conteúdo especial, ele não precisa ser uma palavra-chave no sentido de assunto, ele pode ser uma palavra-chave de personagem, de fato, né? Então, tu vê um perfil de uma pessoa, essa pessoa pode ser uma pessoa relacionada a um tema, a um fato recente, a um obituário especial, coisa parecida. Então, tu tem uma margem de fazer uma construção desse texto, né, que tu vai usar a palavra-chave no texto, independente se ele é uma notícia do dia a dia, se ele é uma entrevista ou se ele é um conteúdo especial, um conteúdo longo, trabalhado, cheio de, de vídeo, infográficos, etc. O Rogério Kiefer está aqui perguntando justamente sobre isso. Se o tipo de mídia anexado a um texto, um vídeo em vez de foto, por exemplo, faz diferença para o SEO. Ele faz diferença porque é mais um dos truques que eu sempre defendo, né? O SEO tem a ver com tu deixar o cara no teu site, deixar o leitor no teu site. Então, se tu coloca um vídeo,
tu não vai mandar o cara para o YouTube. Ele vai ficar no teu site assistindo o vídeo. Uhum. Então, tu botar embed de podcast, embed de vídeo, é fazer o cara ficar ali. Então, o cara ficou ali, tu vai ganhar tempo de permanência no site. Uhum. E isso é bom para o teu SEO. A questão E- do usar a foto, o vídeo, o importante é que tenha sempre uma foto. Porque uhum. a busca de foto do Google, ela funciona bem e ela é importante, assim. Eu tenho um case que até tem a ver com a Allpress, que quando teve o show do Paul McCartney aqui em Floripa, eu peguei o mapa de lugares do estádio e postei no Coluna Extra, no meu blog da época. O nome do arquivo da imagem que eu peguei lá do site oficial do Paul McCartney, o nome do arquivo era todas as palavras-chave possíveis em relação a encontrar o lugar no show do Paul McCartney na ressacada. Então, o nome do arquivo ele era gigantesco. E aí tu ia no Google procurar mapa de lugares ou lugares do show do Paul McCartney e tava em primeiro lugar na área de imagem, estava o meu post, Uhum. E né? aí, aproveitando a experiência da Alpress, né, que trabalhou na assessoria de imprensa disso, tá aqui o Rogério, tá a Sara, tem a Mariana, tem um monte de gente de assessoria de imprensa aqui acompanhando. Tem dicas para quem trabalha com assessoria de imprensa, porque quem é o assessor de imprensa não é necessariamente quem vai publicar, não são ser que tem o seu ambiente próprio, que faça a publicação dos materiais dos seus clientes. Mas normalmente ele faz um texto para encantar, em primeiro lugar, o jornalista que recebe esse texto. E aí o jornalista que vai decidir se Sim, publica ou não, né? Tem copia e sim. cola? Tem bastante. Mas tem como a gente usar de técnicas para que nesse copia e cola a gente já seja beneficiado no buscador? É, eu sempre divido essa coisa da SEO pela pessoal de redação, pessoal de inbound e pessoal da assessoria, né? Redação tem muito a ver com localização, né? Eu pensei em alguns exemplos para te dar, mas o que eu achei mais legal, assim, de sugerir que vocês conheçam, é o pessoal do município de Brusque, ou município.com.br, que eu fiz um trabalho com eles, assim, de consultoria lá na mudança do projeto deles. É o melhor projeto de site de notícia de Santa Catarina, assim, disparado. O pessoal que trabalha lá é bom demais, é interessado, é inovador de verdade e é localizado, que para mim é o que faz sentido na internet. Então, lá é um site de Brusque e eles não, e isso foi uma conversa que a gente teve bastante, eles não têm medo de dizer na manchete que é Brusque. Eles são de Brusque, mas eles escrevem a palavra Brusque. Isso foi uma coisa que eu defendi com eles, né? Uhum. E isso funciona, por exemplo, num tempo de pandemia. Então, o título dos textos sobre Covid tem Covid e tem Brusque. Então, se as pessoas vão procurar notícias sobre Covid, mortes, casos, vacina, vai estar associado vacina, Covid e Brusque. Então, por aí já dá para ter uma ideia do SEO no jornalismo, principalmente o jornalismo local. Sobre o inbound, só uma consideração rápida, pela minha experiência também de editar muito conteúdo, não só de produzir, mas editar, pegar trabalhos que eu coordeno equipes e edito, contrato e edito material. Jornalistas hoje têm que aprender sobre SEO, o básico. Isso que eu estou colocando já dá para fazer um bom trabalho, porque as redações encolheram, as oportunidades estão cada vez menores, e onde está aparecendo trabalho é no inbound marketing. Já tem muito colega que migrou e migrou muito bem, escreve muito bem, entende que é um texto que se constrói com informação, né? Mas é um texto que tem umas características diferentes daquela que você aprendeu na faculdade. Então, é importante isso porque é onde tem trabalho hoje em dia. E a gente precisa muito de gente com essa capacidade assim mais bem resolvida de coleta e de redação final. Precisa do ajuste justamente do modelo para essa área, né? Então, aprendam SEO.
É uma dica Inclusive, importante. inclusive, isso é algo para estar, né? Dentro dos cursos de jornalismo, né? Se as oportunidades, né, de mercado de trabalho Vai, estão nessas vai, áreas, é, enfim, as universidades têm que ter esse compromisso de entregar um conhecimento que atenda à necessidade do profissional atual, né? a gente entra num outro buraco aí para a gente discutir, mas assim, vai da visão da profissão, assim. Logo, muito cedo, assim, eu comecei a me identificar mais não só como um jornalista. Eu sou jornalista e, porra, me chama para um projeto de jornalismo, eu vou correndo. Tá aí o site do Piara aí que não me deixa mentir, né? Eu sou jornalista, né? No fim das contas. Mas eu me considero um profissional da informação. Então, Uhum. essa visão é que me leva a fazer trabalhos em assessoria, em inbound, fazer um monte de coisa que é baseado no que eu aprendi na faculdade, mas que eu uso para outros fins, né? É Então, é importante, né, importante as Alexandre, pessoas... que não se Falam. perde a qualidade, né? Não é uma coisa, como Não, a conversa começou, né? Não é algo que vai comprometer a qualidade, né? A Débora está aqui elogiando o site do Piara, que ficou excelente. E o Piara também está aqui acompanhando. Ele não perdeu a qualidade, ele só está usando técnicas que valorizem o conteúdo dele, né? exatamente. O grande barato não é tu chegar em casa e deixar o teu pai e tua mãe orgulhoso porque saiu uma matéria uma matéria tua no site. O grande barato é o teu pai e tua mãe ver, ficarem orgulhosos, né? E aquela matéria ser a mais lida do site. A matéria Uhum. de repercutir. Então, tu melhora o teu trabalho fazendo isso, né? Melhora a tua carreira, pode avançar porque tu leva mais longe aquilo que tu produz, né? E Alexandre, finalmente, falando de assessoria, só para encerrar, sim, sim. suspense. A assessoria é basicamente assim, eu sei que o release é importante, né? Mas a forma de fazer o release precisa ser atualizada, né? Tem gente que chama de release 2.0, tal. Só chamar de release com SEO para mim já basta. Que é tu trabalhar também isso, assim, porque o que acontece? Eu não sou rato de assessoria, eu trabalho em assessoria sempre aprontando confusões, assim, né? Botando dedo em site, essas coisas. Mas o que a gente faz hoje em dia? É difícil emplacar release tradicional, assim. Os caras não vão divulgar simplesmente o negócio da empresa. Então, por exemplo, quando tu trabalha com texto com a marca que tu atende, pode trabalhar SEO junto. Então, tu coloca a tua marca num contexto. Tu associa a tua marca a uma palavra-chave que tem um potencial assim, de ser aceito por um site, né? E se tu Uhum. trabalha um release com as características de um texto de SEO, a chance daquele release aparecer bem, da empresa emplacar, da assessoria ficar joinha com o cliente, porque está mostrando que está em primeiro lugar, é grande. Porque, infelizmente, hoje a gente tem redação reduzida, a gente não tem mais tanto editor penteando release, tem editor Uhum. publicando release, né? E esse release ele pode ser escrito pensando nessa lógica, né? O que o mercado me entrega? Me entrega sites que eu posso publicar o release inteiro. Então, eu vou publicar o release, vou lá fazer o release como tem que ser feito para a internet. E para mim, release é texto, precisa ser trabalhado com SEO também. Mesmo que tu não, no fim das Uhum. contas, tu não vai publicar, mas tu vai oferecer para o mercado. E sempre vai ter quem copie e cole e só publique aquilo que a gente mandou, né? Alexandre, Exatamente. e E quando a gente só para não passa. esquecer, esse release, ele pode ir para o site da empresa, por exemplo, Sim, com né? E certeza. hoje em dia, a maioria das empresas fala mais pelos canais próprios do que em outros canais externos. Uhum. Então, tu pode fazer um release que tem um trabalho de SEO que vai levar a pessoa para o site da empresa, do teu cliente. Uhum. E, Alexandre, quando a gente tem um momento como foi, por exemplo, como está sendo, né, esse último ano pandêmico, que tem um excesso de informações sobre um único assunto. A gente está concorrendo com muita
Porque quando trabalha, por exemplo, com inbound marketing, né, tu tá concorrendo com os concorrentes do cliente, vamos colocar assim. Mas quando é um assunto Bastante. quando é um veículo de comunicação produzindo um conteúdo sobre um assunto super discutido, como, por exemplo, é a Covid, ou às vezes um campeonato de futebol, um evento esportivo, enfim, Olimpíadas, Copas, sei lá. E que todo mundo, entre aspas, né? Mas muita gente vai estar produzindo conteúdo sobre aquilo. Tem alguma regra de ouro para a gente adotar para o nosso conteúdo estar na primeira página, pelo menos, né? Quando muitos e muitos estão publicando sobre isso? Tu fala de tu pegar a onda também ou de tu... Não, eu sou um veículo de comunicação, sou um jornalista de redação, tá? Só que é um Uhum. assunto que realmente está sendo muito Sim. discutido. Sim, tu fala de tá todo mundo todo mundo falando de Covid e tu quer falar de outra coisa, é isso? Não. Eu quero falar de Covid, Da mas eu quero Covid? estar em destaque entre tudo que está sendo falado de Covid. É, Por exemplo, não. vacina para Covid. Eu quero estar na primeira página quando for pesquisar sobre vacina da Covid. Sabendo que isso vai ser pauta todos Sim, os sim, dias. não, entendi. Não, é basicamente assim, ó, eu entendo a cobertura da Covid como uma cobertura que é muito relacionada à localização, por exemplo. Esse Uhum, exemplo que eu te dei de Brusque é mais ou menos o que eu acho que é o primeiro lugar, assim, é tu relacionar a Covid com a localização. É eu saber quando é que eu vou tomar a minha segunda vacina aqui em São José. Quer dizer, eu sei, né? Mas tu saber localização, informações da onde tu tá em relação à Covid, eu acho que é um dos caminhos. Então aí tu vai brigar, aí qual é a briga? A briga é tu fazer um conteúdo. O município em Brusque, eles têm como concorrente o site da Rádio AM que tem lá. E uhum, eu acredito que já passaram, porque nos últimos tempos aí a mudança e tal. Então eles não têm uma concorrência direta, né? Aqui, por exemplo, a concorrência que tu tem é o seguinte, é que tu vai fazer um conteúdo localizado e depois tu vai fazer os conteúdos que vão responder perguntas, que vão fazer um contexto. Isso que a Débora colocou, por exemplo, de usar dados é dados. muito importante, né? Porque tu vai associar a tua edição de SEO, ela vai ser baseada na munição que tu vai ter. Então, tu vai ter informação sobre casos, mortes, vacinas, e aí, a partir disso, tu vai... Então, a tua diferenciação, ela vai ser de tu fazer um conteúdo realmente pensado com SEO, com os textos, com as características que tem o SEO, né? Ao mesmo tempo, vai somar também o histórico que o teu site tem, né? Uhum. Não é difícil que um site menor ou coisa parecida consiga chegar em primeiro lugar. É fácil se tu tiver uma lógica de... É esse exemplo. Eu estava concorrendo com um evento da RBS e a minha imagenzinha do meu blogzinho estava lá em primeiro lugar. Então, Uhum. tem como fazer. É, Mas, basicamente, assim, vai nesse depender do caso. perfil do teu site, Uhum, vai depender do perfil do teu site e da abordagem que tu vai ter. Porque é essa abordagem que vai mostrar o caminho do SEO que tu vai buscar. Então, se de uhum, repente tu vai usar para desmentir fake news, né? Aí tu vai uhum, pensar sempre, e isso é uma coisa importante, que eu não mencionei ainda, mas que a gente pensa SEO também muito levando em conta que o número de pesquisa por voz no Google tem crescido muito. O último dado que eu tinha visto falava em 34% dos brasileiros fazem busca por voz. Isso quer uhum. dizer o que as pessoas que fazem busca por voz, e é muito difícil, pelo menos tomando por exemplo, o exemplo aqui de casa, eu e a Carla, quando a gente busca alguma coisa, a gente não fala o lugar, a gente faz uma pergunta para o Google. Então, se alguém faz busca por pergunta, tu tem que pensar também em perguntas. E Uhum. aí, nesse caso, a tua produção para se diferenciar é também responder perguntas em relação a esse assunto.
A Débora Almada estava aqui dizendo que no meio de tanta informação parecida, quem tem dado se destaca. E aí eu quero te perguntar, a gente já está quase chegando no finalzinho e eu tenho bastante receio de perder o tempo aqui para a gente não conseguir salvar. Eu quero te perguntar se a estrutura, por exemplo, é o país, se eu não me engano, era o É o País que organiza, por exemplo, últimas notícias sobre a Covid. E aí ele vai colocando ali meio que um ao vivo, em tempo real, ele vai colocando, às vezes ele coloca o link para a notícia dentro do site. Esse recurso de concentrar tudo que tem dessa cobertura num único, né, uma única página, isso é interessante para o Google? Não, isso eu acho que é mais uma questão de organizar a cobertura, assim. Uhum, sim. Depende muito, eu teria que ver, mas tu pode fazer isso e por dentro no código dessa página tem uma edição de SEO. Então, por Uhum, fora, tu vai ver ali últimas notícias. Só que por dentro, tu pode editar pelo plugin ou editar na mão no código, tu vai fazer um título de página que seja outra coisa. Então, uhum, eu faço isso, por exemplo, tem um cliente que a página do blog é o endereço .com.br/blog. Em tese, o título da página lá em cima seria blog. Só que eu fiz um título pelo plugin que é a palavra-chave do negócio, uhum, entendeu? Então, quando o Google vai buscar, e já funcionou, ele cai na página inicial do blog. Então, se uhum, o Eu País quer usar essa página como SEO, ele vai precisar justamente fazer uma edição para caracterizar que ele quer que as pessoas cheguem ali para saber um noticiário sobre a Covid. Eles podem uhum. centralizar a cobertura deles nessa página e editar o SEO dessa cobertura. A Mariana Eu vi uma pergunta sobre a a Mariana, né? Mariana está perguntando aqui, está dizendo que muitos sites de notícias não publicam mais release que já está no site da empresa. E se o Google penaliza Sim. isso? Essa é mais uma daquelas questões do algoritmo que vive mudando, vive alterando, mas em geral a regra é que o Google não gosta de conteúdo repetido. Então a Uhum. publicação do release é sempre depois, né? Não antes. E, é, Então, e, e, e tem uma coisa assim que é a lógica, pelo que se lê aí nas regras, é que o Google favorece sempre quem publicou primeiro. uhum, E aí a gente entra numa discussão muito bizarra, né? Porque, por exemplo, tu lê um conteúdo da agência do Estadão Conteúdo, no Estadão, no UOL, aí tá lá no Correio da Bahia, no Correio Brasiliense, na Zero Hora, e aí tu vai achar onde? Vai achar só em um uhum. lugar. Alexandre, então quer dizer que para o veículo de comunicação, a prática de copiar e colar o release não é boa porque vários sites, portais vão publicar o mesmo conteúdo. Mas quem publicou primeiro aparece. Ah, quem publicou primeiro, quem publicou depois se Aí corre ralou. o risco. Aí é o seguinte, nesse caso, a visão é da assessoria. A visão da assessoria é o seguinte, quero que seja publicado. Se for publicado por 200 sites e um aparecer na busca do Google, Tá ótimo. joinha. Para a assessoria tá bom, para o veículo de comunicação não tá. Alexandre, É, muito obrigada, tá, pela tua participação. Agradeço demais, porque é sempre parceiro, né? Sempre que a gente faz o convite, o Alexandre está sempre disponível, e sempre disponível para compartilhar o conhecimento. Eu acho que isso é algo que a gente precisa valorizar e fazer cada vez mais, né? E a Associação Catarinense de Imprensa é o ambiente adequado para a gente fazer esses movimentos de compartilhar conhecimento. Muito obrigada pela tua participação. eu que agradeço, né? Esse papo é um papo que me interessa muito. Sempre estou interessado nisso. E eu faço o convite para quem quiser acompanhar. Eu estou aproveitando essa nossa conversa para entrar no grupo no Telegram que eu criei e estou lançando agora, que é só sobre SEO para jornalista.
tá? Eu vou compartilhar links, ferramentas, etc. É só entrar pelo primeirodigital.com.br/SEO, SEO, Ótimo. tá? Então, quem quiser aí Aguardo mais vocês lá. ferramentas, né? Tá ali o Alexandre com mais um canal para a gente aprender mais. Obrigada de novo, Alexandre. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o Papo de Jornalista de novo, aqui nessa quinta-feira. Ana Lavrati, querida, está sempre nos acompanhando. Na próxima quinta tem mais um Papo de Jornalista. Mas antes de ter mais um Papo de Jornalista, eu quero convidar vocês para o dia 15 de junho, o lançamento do prêmio ACI OSESC de jornalismo no canal da ACI no YouTube. Fiquem ligados, é um prêmio maravilhoso que a gente vai colocar na rua, né? Literalmente no dia 15 de junho, com uma palestra, um bate-papo, né? Não vou chamar de palestra, vai ser um bate-papo com um jornalista premiadíssimo, 3 prêmios ESSO, né? Então, se você quiser saber quem é o jornalista, eu convido para ir ali no feed, né, da @ImprensaSC, que já está ali um videozinho contando tudo sobre isso. Então, espero todos vocês novamente no dia 15 de junho para o lançamento do prêmio ACI OSESC de jornalismo. Obrigada a todo mundo, obrigada mais uma vez, Alexandre, pelos testes, né? A gente fez testes antes para a gente e deu tudo certo. Obrigada a todo mundo. Aprendi a atualizar o Instagram. Se Não a gente, sabia que ó, fica a precisava. dica, sempre testar antes. Se a gente não tivesse testado, a gente não ia conseguir fazer esse papo hoje. Valeu, gente. Boa noite. Obrigadão. Até o próximo Papo de Jornalista aqui no @ImprensaSC.